Agora sim, dados os recados, vou chamar ao palco Afonso Borges, que é o proponente do projeto Sempre um Papo, e que fará a mediação do encontro de hoje. E também os convidados da noite, Maria Homem e Contardo Caligares. Um bom bate-papo a todos. Gente, boa noite. Obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo já há 34 anos em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, cerca de 30 capitais brasileiras que a gente já realizou o projeto. Desde já peço autorização de imagem para vocês. Esse programa está sendo gravado, aquela câmera ali. O microfone falha de propósito. Tá? É maravilhoso. E, então, quem não quiser fortuitamente ser filmado ou tiver algum problema de processo, não me processe, processa aquele cara novinho que também chama Ronaldo, levantou a mão. Eu não, viu, gente? Ele aqui. E o projeto, esse programa vai estar no YouTube, do projeto Sempre um Papo, que tem ali mais de 400 e poucos programas de TV gravados ao longo desses 25, 30 anos que a gente grava programa. É muito legal. Se quiserem conhecer mais sobre a literatura brasileira, e um pouquinho, principalmente da portuguesa, com Saramago, Mia Couto e tantos outros que estão ali. Tá? Eu quero agradecer imensamente a Maria e o Contardo de estarem conosco para lançar esse livro e dizer que agora eles vão fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas, logo depois quem sobreviver vai para casa. Vou fazer uma pergunta, gente. Vocês ficaram sabendo do projeto pelas redes sociais, mais, ou por e-mail? Só uma mini pesquisa aqui para me orientar. Redes sociais? Funcionou o Facebook que eu impulsionei? E também por WhatsApp, essa coisa circulou também? Menos? Mais Instagram? Ah, bom saber. O idiota está aqui no Twitter, feito um louco. Quer dizer, Twitter nada, né? Olha. Eu escutei uma voz que diz Twitter? Disse um Twitter aí? Ai, que felicidade. É que eu mais gosto. Detesto Instagram, gente, mas tudo bem. Vou continuar postando lá para divulgar, tá bom? Bem, gente, brincadeira. O projeto tem duração de 1 hora, mais ou menos. Logo depois, os autores estarão disponíveis para o autógrafo, os autógrafos. Se eu não falo essa frase, a Dani, aqui da editora, me mata. Cadê você, Dani? Dani está por aí. Obrigado, viu, Dani? Dani é responsável, corresponsável pela gente estar aqui sentado, conversando. Agradeço também ao Sesc São Paulo, parceria já de quase 10 anos. Muito obrigado. E, mensalmente, como a Luciana disse na abertura, a gente vai estar aqui trazendo sempre autores para conversar com vocês, tá? Só saber pela programação. Bem, a gente sempre combina as coisas antes, né, gente? Porque não tem jeito de começar. Aí a Maria sugeriu que a gente citasse aquela matéria que saiu na Folha de domingo, na qual mulheres tomam postos importantes aí em empresas, em instituições também, né, Maria? Então, acho que a gente podia... Instituições da Europa. Politicamente relevantes. A gente podia começar daí, né? Uma questão do feminismo, principalmente nesse mundo... Bem, eu estou particularmente incomodado. Eu não sei se, por exemplo, Brasília, agora Correio Brasiliense, tomou uma atitude muito interessante nos últimos 6 meses, tá? Dado o exagerado número de feminicídios em Brasília, né? Sempre aconteceu, mas o Correio agora tomou essa postura de denúncia. Então, é legal a gente começar por nossa comparação, né? O número... Estão divulgando mais os feminicídios ou realmente está acontecendo mais? Boa noite. Obrigada pelo convite, Afonso, e vocês por estarem aqui. E antes de entrar no feminicídio,
nas mulheres, sempre um papo é quase heróico nos dias de hoje, né? Porque também está me preocupando muito uma outra coisa, que é só pancadaria, né? Então, ou pancadaria real, do tipo tiro, bala, a ponto disso ser ícone, né? Então, é assim, ou é bala, ou é cápsula de bala, ou é porrada, ou você faz porrada virtual, né? Que você faz careta, vomita em cima do outro, né? Eu acho incrível essa cultura de emoji também, que você pode é bem plástico assim. Aí eu não sei como que a moça vai. Aliás, sensacional, né? Queria agradecer também essa presença aqui. Desculpe, eu esqueci de apresentar. Como é que você chama mesmo? Desculpe. Gente, palmas para a Thalita, que vai aqui hoje. Muito obrigado, Thalita. É assim, viu, gente? Palmas. Depois eu posso te perguntar como é que fala uns palavrãozinhos? Adoro isso. Desculpe te interromper. Não, isso era só a introdução, né? Para dizer que a gente aqui é do time do papo, e do diálogo e da política. E aí a gente ficou assim, ler jornal é depressão, né? Não sei para vocês. O Afonso falou para a gente ali que ele lê uns 8, 9 jornais por dia e compila, e, enfim, é um trabalho, né? E é um trabalho de quem gosta de acompanhar o que existe no mundo. Eu também sou maníaca um pouco por isso, mas ultimamente eu reconheço que é muito deprimente, mas se você acha pelo menos uma página que te alegra o coração, é muito bom. E essa uma página saiu domingo, e eram imagens de fotos de mulheres com um resumo biográfico, e todas elas tinham um percurso muito original, muito peculiar. Então, assim, fez faculdade de medicina, largou tudo, foi batalhar por medicamento, como, por exemplo, no SUS, na Suíça, e hoje é head de um cargo qualquer na União Europeia. Então, eram, né, a primeira-ministra da Dinamarca, um cargo na Itália, um cargo na Suíça, a finlandesa, e assim ia de 30 e poucos até talvez 70 e poucos. O que diz que o mundo está mudando muito. Agora, os dados de feminicídio parece que dizem que eles estão aumentando, sim. Não é só mais visibilidade, mas acho que a gente pode pensar que a gente sabe mais porque a gente tipificou o crime, porque estava dentro do grande rol de homicídios. Então, aumentou porque a gente conseguiu criar uma categoria, a gente categorizou, criou uma caixinha, e a gente sabe. Mas eu não me espantaria com a ideia de ser um momento de muita agonia de todo mundo quando a gente tem mudança muito profunda, né? Quando a gente faz um shift cultural, que é o que a gente está vivendo, para o bem e para o mal. A gente está fazendo uma transformação muito profunda nos lugares sociais. E o livro é sobre isso. E a reação, ela é violenta e será violenta. Mas eu só posso dizer, já cheguei no fim, acho que é um anticlímax, ela é inexorável. Pode matar quando você quiser, eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de governar, eu não vou deixar de transar, eu não vou deixar, enfim, de fazer tudo o que eu quero fazer. Eu estou falando em meu nome, mas eu acho que várias mulheres vão dizer isso, mesmo sendo ameaçadas, né? Se antes, há 200, 300, 500 anos, elas podiam achar no fundo do seu coração que elas estavam erradas, hoje elas vão dizer, meu, cala a boca. Espero, né? Enfim, é isso. Essa é uma boa pergunta, Contar, né? Primeiro, eu queria fazer uma precisão, porque feminicídio não significa homicídio de mulher. É muito mais específico, né? Feminicídio significa homicídio de mulher por ela ser mulher. Quer dizer, onde o feminicídio propriamente dito é o assassinato de uma mulher por ela ser mulher, o que é realmente bastante único desse ponto de vista. Existe homicídio, mas hominicídio
É muito raro. E a gente se dá conta da especificidade do feminicídio quando, por exemplo, constata que vocês devem ter constatado isso se leem as páginas da crônica ou simplesmente escutam a crônica cotidiana em programas como, sei lá, Cidade Aberta ou caramba que seja, é que as mulheres podem matar seu namorado ou seu marido ou caramba que seja. Pode, não é permitido, digo, mas pode acontecer que matem. Às vezes de maneira, como é que posso dizer, merecida, mas às vezes não. Mas, em muitos casos, pode ser merecido. Mas, tudo bem, eu posso até entender que os homens, quer dizer, afinal, num casal, como é que posso dizer? O homicídio recíproco é a continuação do amor por outros meios. Mas o que as mulheres não fazem e que os homens fazem, sobretudo ultimamente, é um ritmo incrível, porque a gente tem notícia disso mais de uma vez por semana, os homens matam a ex. Isso eu acho realmente extraordinário. Mas não é a ex, tipo, me deixou no sábado, hoje estou puto, vou lá, lhe dou um tiro. Não. É a ex de 5 anos atrás. A ex de quem me separei anos atrás. Um belo dia, eu saio de casa, vou procurá-la, sei onde mora, vou lá, mato ela, o filho, o novo namorado, ou o novo marido que ela tem. Esse fato de matar a ex, isso realmente é um esporte exclusivamente masculino. E o que você acha disso? Enigmático. Não, digo, é enigmático porque a resposta do porquê isso acontece é porque existe no homem, em muitos homens, um ódio do desejo feminino, que uma mulher continue vivendo. Não é nem uma questão de ciúmes. O ciúmes valeria se eu fosse matar alguém de quem me separei, mas, sei lá, 1 semana, 2 semanas atrás. Mas não é isso. Ela refez a sua vida, eu refiz a minha, mas eu não aguento que ela tenha um desejo próprio. O desejo feminino é um objeto de ódio, nessas palavras, a palavra, no caso, é um objeto de ódio na nossa cultura há 2.700 anos. Não é uma invenção recente. Pelo menos, né? Pelo menos. Porque o Gênesis tem mais que isso, né? Gênesis tem isso, é 2.700, 2.800. Escrito, Pandora, né? Escrito, porque sim. Quando a cultura cifra na letra, porque ela já está há milênios elaborando uma ideia. Claro. Então, joga uns 5.000 aí nas nossas costas, para nós sermos a porta de entrada do mal. Não é menos que isso. Isso né? Não é menos que isso. Isso é bíblico, não? É bíblico, então, certo? é isso que a gente está colocando. É bíblico, mas você encontra isso. Oi? O que você está falando? Em outras culturas. Bom, a gente chama isso de livro sagrado, é um outro capítulo. Eu não vou entrar diretamente nesse tópico, porque é delicado, e porque acho que você não nos convidou propriamente para isso. Mas assim que eu tiver a oportunidade, posso comentar também isso, né? O que será que a gente sacraliza, qual é a nossa submissão a alguns cânones e tal. Mas é muito curioso, tanto que a gente tem uma parte importante aqui do livro, a gente historiciza esse lugar do feminino e essa tese central, que é uma pesquisa antiga do Contardo e cada vez mais clara, da misoginia, que é um dos grandes recalcados da cultura ocidental. Como se a gente hoje estivesse dando conta disso e a gente fala, oi? Como assim, né? Como é que a gente entendeu isso e suportou isso e sustentou e muitas vezes a gente reproduz? Nós, né? Então, vamos dizer, o preconceito contra mulheres, que pode ter vários nomes, ele está no nosso coração e nosso inconsciente.
de mulheres, de homens, muito do que mais você quiser. que o preconceito. patriarcado ou o preconceito. É realmente uma posição clara como objeto de ódio ao centro de nossa cultura, o objeto de ódio pelas mulheres. Então, eu acho que quando a gente toma uma posição feminista, tudo bem, uma posição contra o falocentrismo, uma posição contra ou a favor, óbvio, da isonomia salarial, tudo isso é muito bom, mas o ponto crucial é entender que a mulher é objeto de ódio há alguns milênios e que quanto mais, não é a mulher, é o desejo feminino, quanto mais o desejo feminino aparece, porque ele de alguma forma se liberta do que o forçou a se calar, isso é o que acontece nos últimos 50, 60 anos, tanto mais a repressão desse desejo, as tentativas de silenciá-lo vão ser violentas. Já foram violentas. Nós estamos numa cultura que... Duas observações. Primeiro, 50 anos, ok, mas talvez 500 anos, porque começa a ver um certo renascimento. Bruxa. Aí você constrói uma ideia de bruxa. E não é que a ideia de bruxa era das trevas. A ideia das bruxas era justamente no renascimento. Ligado ao orgasmo. E mulher que goza, e mulher sozinha, e mulher na cidade. Esse grupo de mulheres que não está submetido a um grupo dos homens, e não é nem do pai nem do homem, e começa a conversar sozinha, e está lá numa casa, e talvez até ousando ler um estudo qualquer, gnóstico que seja, nossa, fogo nelas. Né? Então, vira e mexe, começa a surgir cristianismo nelas. Né? Para pensar nas bacantes, enfim, a gente está fazendo aqui uma síntese, que a gente tem 60 minutos, mas assim, começa a surgir e violência de repressão. Só que o desejo não morre. Essa é a regra básica. A psicanálise, se você tem dúvida, assim, a gente sabe que o inconsciente, como diria Lacan, é o trabalhador perfeito, é o trabalhador incansável, né? Então, assim, chamam os nossos ministros, aí tem um em particular, bota um proletário perfeito para servir, não reclamar, ninguém quer direito, ninguém quer viajar, ninguém quer férias. E o inconsciente trabalha, você sonha toda noite, você deseja, a pulsão pulsa. Então, por isso que eu digo, não vai conseguir cercear, não vai conseguir. Entra um século, entra outro, sempre vai ter uma linha de resistência. E agora, vamos ver o que vai acontecer, porque... Pelo que eu... Bom, enfim, não vou discutir política. A morte das bruxas, a morte, o assassinato de... Ninguém tem os números exatos, mas vamos dizer, um cálculo conservador, 60 mil mulheres naqueles anos na Europa, 60 mil mulheres mortas, assassinadas, torturadas foram mais, mas algumas sobreviveram. Mas, enfim, aqueles são feminicídios, porque, no fundo, elas foram mortas por serem mulheres, não por serem bruxas. O Maleus Maleficarum, né? Aquele livro deixa muito claro. Né? Tudo ligado ao desejo e a sexo. É claro. Claro. Aqui, você disse que não existe um hominicídio, e é claro que veio a piada na minha cabeça, né? Se o moço morresse por facada, seria hominicídio? Se o quê? Peraí. Se o moço morresse da facada, seria hominicídio? Não, hominicídio seria se morresse por ser homem. Androcídio, eu diria, né? Aí seria androcídio. Vamos dizer androcídio. É assim, você quer extinguir uma coisa muito profunda que você objetifica num homem, né? Porque aí a gente poderia fazer uma pergunta, que é a seguinte: mas por que esse ódio contra a mulher e o desejo da mulher? Qual é o grande problema? Não é isso? Aí é o seguinte, espera aí, agora eu vou fazer o papel aqui que a Daniela vai ficar orgulhosa. Compra o livro, está vendendo em algum lugar, que eu não sei exatamente qual é. Está pulando de felicidade. Compra o livro, a gente vai até autografar. E a gente vai falar, porque
Mas uma canja aqui rápida é assim, a gente fez uma divisão que o homem ele precisa organizar o caos da realidade, né? E o caos do mundo. Então, a gente divide sol, lua, bonito, feio, bem e o mal, não é isso? É uma categorização simbólica muito antiga e a gente vai fazendo grandes caixinhas gigantes, que a gente chama de categorias, enfim. Por que a mulher pagou a conta? Porque um tinha que pagar. Muito simples. É assim, um tem, o outro não tem. Um vale, o outro não vale. Um é Apolo, racional, pode ler, pode escrever, pode pensar, pode governar. A outra é louca, desvairada, é cíclica, é regida pela lua, menstrua, sangra. Nem estamos discutindo menstruação aqui, mas a gente poderia, não é? Que é um grande tabu. E ela fica de TPM, ela fica louca, ela é mal comida. Se você fala isso, se você grava isso, aí vem alguém na sua própria rede social e te diz o quê? Pergunta o que vai dizer. Sua louca, mal comida, vadia, puta, esquerdista, vai para Cuba. Não é isso. A pastora... Eu ia falar, mas daí eu falei, não vou falar. Não. Maravilhoso, se você se lembra. Não, a nossa ministra? Não, como é que se chama? A pastora? Não vou falar como chama para não dar ibope, mas... Tem um tweet, falando em Twitter, sensacional, que a gente viu também, que é o seguinte, a pastora X... que embaixo assim, a epígrafe dela é Soldada de Cristo. Depois eu vou analisar direitinho. Tudo. Soldada de Cristo. É com L? Eu sou lacaniana, pode deixar comigo. Mas é assim, pastora X, Soldada de Cristo. É assim. É necessário são necessários apenas 2 minutos para o marido fecundar a sua esposa. Tudo o mais é corrupção, perversão e socialismo. Cara, o pior de tudo é que essas coisas loucas que a gente vê todos os dias, em todas as redes, elas têm isso que devia ter, esse riso largo e feliz. E não é assim, né, gente? Esse é que é o problema que está acontecendo hoje. Gente, isso foi 2019. Não, tudo bem, não foi agora. Mas, assim, em 2019, você pode ter uma vontade gigante. É uma paixão, né? É patos. Assim como o ódio e a misoginia é uma paixão, é patos, é força. A paixão é uma potência, é maravilhoso isso. Você destrói milhões de seres humanos em nome da paixão. É muita energia, é muita força. Você tem uma potência enorme para coibir dentro de você o seu próprio desejo de ter um contato com o outro, de penetrar e ser penetrado, de fazer esse jogo, de fazer essa brincadeira, de fazer essa criação, de compreender o que é o arco dramático do sexo, que é sensacional, né? É enigmático. Ouve bem, seja você virgem ou não, seja você crente ou não, se o seu gozo está em ver os santos, em se autoflagelar, se automutilar, se drogar, fazer sexo com roupa, sem roupa, com beijo, sem beijo na boca, com dinheiro, sem dinheiro, é sempre um arco dramático, né? Vai vindo, vai vindo, vai vindo, tem um ápice, gozo, clímax e desce e repousa, né? Como que você chega no clímax? O que te turn you on? O que faz a sua cabeça pulsar? O que faz sua célula pulsar? O que é sua molécula? O que te faz rir? O que te faz chorar? Já gozou e chorou? Já gozou e ejaculou, você é mulher? Como é isso? Eu acho um campo sensacional. Por que a gente não poderia pesquisar tudo isso? Qual o problema? Qual é o problema do descontrole? Aí eu já vou te dar uma hipótese para a gente refletir. A gente tem muito medo daquilo que não é o eu e aquilo que não é a razão.
A gente tem um sintoma obsessivo imenso de controle, de ordenação, organização. Então, quando você sai de si, você se assusta muito. O erotismo tem um pouco a ver com isso, não é? Tanto que você tem muito medo do que você vai fazer. Ou o que você fez no carnaval. Ou o que você poderia fazer tomando umas. Ou o que o outro vai fazer você fazer. Você só não tem medo de fazer o que o outro manda você fazer, né? Isso você não tem medo de se colocar na mão do outro e obedecer e seguir robôs desvairados. Devia ter. Contarda, no meio da frase, a Maria te fez uma pergunta que ficou no ar. É muito simples. O que está acontecendo? Eu escuto, acho que o que está acontecendo não é diferente do que sempre aconteceu. No caso específico do que concerne a tremenda resistência a uma volta, digamos assim, entre aspas, do desejo feminino, ela não é nenhuma surpresa, né? Eu acho que a gente explica um pouco no livro, mas vamos retomá-lo também em outras ocasiões, mas no fundo, o homem precisava decididamente e continua precisando de alguém que ele possa culpar pelo seu eventual descontrole, né? Então, realmente, a mulher se torna a figura da tentação. E o descontrole sexual é o mais óbvio, até porque o homem tem, sabe, nós temos todos um monte de órgãos, músculos e companhias que são ditos involuntários. Por exemplo, o coração bate, ou não, que é muito pior, mas sem que a gente saiba o que possa comandá-lo. Agora, a ereção masculina é um caso de um evento físico que não é totalmente voluntário. Então, é realmente uma área de descontrole. A mulher ocupa o lugar onde... Tudo isso parece, o cara está farneticando. Não, meus amigos, o século III, século IV, os padres da igreja escreveram centenas de páginas, mas centenas de páginas para tentar achar quem era culpado pelas poluições noturnas que eles podiam ter. Não é brincadeira, lá se perguntando quem me mandou isso, foi Deus, foi o diabo, foi quem? Não, foi a mulher. O tema da tentação do santo é um tema que atravessa toda a história da nossa cultura, desde o segundo século, tentação de... A lista dos santos é enorme, do próprio Cristo, para começar, quando vai para Agostinho, o deserto. Né? E Agostinho, Paulo, Santo Antônio, sei lá. Ir para o deserto pequeno. E ser tentado. Então, a mulher é a tentadora. Ela faz que eu me desoriente, que eu possa me perder. Então, suprimir, apagar o desejo feminino é recuperar o controle de mim mesmo. Tem 3 séculos de produção imensa da patrística cristã ao redor do fato de que é preciso realmente afastar a mulher como fonte do mal, como aquela que comunga com o demônio e que me desvia de onde eu quero livremente ir. Vocês sabem que na cidade de Pompei, que foi totalmente, como vocês sabem, nas primeiras décadas depois de Cristo, foi inteiramente coberta por uma erupção do Vesúvio, do vulcão de Nápoles, e dessa maneira se tornou a mais incrível possibilidade para nós de entender o que era a vida antes do cristianismo, do que era, então, a vida numa cidade romana e não em Roma, mas numa cidade pequena, relativamente pequena. Tinha um porto na frente, grande, importante, mas enfim. Bom, Pompei foi descoberta embaixo das cinzas, de alguma forma, bastante tarde, mas quando foi descoberta, uma série de coisas que foram achadas foram imediatamente recobertas, porque ninguém queria vê-las. Quando foram pintadas. Pintadas foram recobertas por cima. por acaso.
passa cinza. Sim, exatamente. No caso era branco. Exatamente, porque a presença do sexo no mundo romano era uma coisa completamente incompreensível pelos que abriam aquele incrível tesouro. Bom, uma das coisas divertidas em Pompei, que também isso só conseguimos ver no fim do século passado, quando liberou, porque antes tudo isso era escondido numa coisa no Museu Nacional de Nápoles, que se chamava uma parte dele, que era fechada, se chamava Museu Segredo, e só tinha acesso a isso se você fosse um cara com vários livros publicados que escrevia uma carta ao Serviço dos Bens Culturais Italianos para ser autorizado a ver essas coisas. Uma das coisas engraçadas, Pompei, o chão é de paralelepípedos. Esses paralelepípedos, alguns deles, vários deles, eram esculpidos com um falo ereto que indicava uma direção ou outra. Esses paralelepípedos serviam para que, sem ter que perguntar, que afinal de contas, por que vai encher o saco dos vizinhos, você encontrasse o caminho do bordello. Então, eles serviam de indicadores. Em Pompei, que era uma pequena cidade, tinha 36 bordelos, que é bastante. Então, tinha lugares onde tinha flechas, por assim dizer, em várias direções. Eu acho que esses lugares são um exemplo do problema masculino com esse negócio, sabe? Como é que eu funciono com essa espécie de bússola enlouquecida pelas mulheres? Cadê o meu norte? Então, tirem essas mulheres daí. Bom, só para que a gente não... Tinha outra coisa também, acho que em Pompeia ainda, só para fechar, era uma espécie de placas, né? Cada um tinha o seu espaço. Sim. Conta ali, que isso também complementa muito bem. Não, nos lupanares. Sim, cada um tinha, né, sim, o seu lugar. Sim. E nos bordéis de Pompei, que na verdade não tinha nada a ver com um motel brasileiro, porque era cubículos bastante pequenos, né? Era realmente... aparentemente os romanos eram mais atléticos do que a gente, não é? Mas aí na porta, que na verdade não era uma porta, parece que era fechada com uma cortina, na porta estava escrito ao lado o nome da prostituta, isso é o que os bem pensantes pensavam, na verdade... O estabelecimento. Não, da prostituta é o preço. Cada cubículo tinha de cada cubículo tinha um nome. Maria, 5 moedas de ouro. Afonso. Não, também 5 moedas de ouro é muita coisa. Não, 5 moedinhas. Não, era baratinho. Era baratinho. Era mais ou menos o preço, mais ou menos o preço. Tinha homem. O preço de um pão inteiro. Era uma passada. 10. Você atrapalhou, quanto é que é o vale, por favor? Não, mas eu não falei Maria, nem era eu mesmo. Não, mas o que importa genérico, é isso que a Maria acaba de dizer, é que o que foi ainda por cima apagado é que tinha uma série de homens. Sim. Não eram só mulheres. A prostituição masculina existe há muito tempo, mas digo, claro, existe hoje e companhia, mas era uma prostituição masculina para mulheres. Se você... Em 90, mais ou menos, descobriram um lugar que eram as termas suburbanas, são assim chamadas porque eram um pouco fora do centro urbano de Pompei. Então, porque Pompei é um work in progress, né? Tem tanta coisa para se encontrar que, bom, continuam abrindo e achando e escondendo, se possível. Então, nessas termas suburbanas, na verdade, eles ficaram alucinados, porque aquilo era coberto de afrescos eróticos, ou não é erótico, não é a palavra, pornográficos, de todo tipo. Não era só... era homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, homem com mulher, em diferentes posições. Então, as primeiras coisas que saíram, mesmo em revistas especializadas, era incrível. Você tem uma negação em cima do sexo que é incrível. Era do tipo, não, isso era só para alegrar. Como só para alegrar? Como é que isso? Não, era evidente que na sauna, nas termas, é evidente que as pessoas todas
transavam. Que aquilo era Um modelinho mesmo, né? Vamos fazer igual, né? Claro. Só que aí a gente tem várias perguntas, né? A primeira e mais óbvia é a seguinte: o que aconteceu com a civilização ocidental? O que a gente entrou em choque com a gente mesmo para a gente deixar vir uma outra onda contracultural? Isso é a contracultura no pior sentido, né? Ela é, sabe como a reforma e a contra-reforma? Por que a gente fez essa imensa contra-reforma e teve que se defender disso? Então, será que a gente, como civilização, não estava ainda maduro para entrar em contato com os nossos subterrâneos, ou a nossa pele, a nossa vida? Aí, será que nesse momento é que entra a questão da sacralização da família? Isso, porque aí a gente tem, hoje, um movimento de fazer, de novo, a ideia em nome da família tradicional, ou em nome da família tradicional cristã, que a gente discute também um pouco isso, a relação cristianismo-família é inversa a essa, né? Enfim, não sei se a gente precisa entrar nisso, mas, assim, cristianismo não é família tradicional, muito pelo contrário, né? Cristo faz um apelo para que você largue pai e mãe e me siga. Então, você abandone o grupo de origem. Como é que a gente não banca essa pluralidade das relações e a gente vai fazer uma deserotização? Como é que a gente vai fazer uma resseparação corpo e alma, né? Como diria Nietzsche sobre o cristianismo, né? Esse platonismo dos pobres. Então, a gente vai discutir aqui no livro, quando a gente vai falar de maternidade, a gente volta indiretamente toda essa conversa, porque a mãe, ela é pintada também como um ser assexuado, que a matriz também está aí, não é? Olha que curioso, a Virgem Maria. A mãe virgem é tão incrível como revelação da fantasia, né? É uma posição tão delirante, tão profundamente delirante, porque, tecnicamente, nem preciso repetir, né? Você precisa de sexo para ser mãe. Minha mãe, não. Aí a gente já tem a dica, né? O pequeno Édipo, que habita em todos nós, que é apaixonado pelo aquele ser com o qual ele faz a sua primeira dia de imaginária narcísica, ele tem que dessexualizar, ele tem que tirar o desejo desse genitor para ele poder ser objeto desse desejo. Então, a gente já sabe isso. Só que o preço a pagar para isso é uma mentira. Isso é falso, isso é uma ficção, é o fetiche. Pois é, mas legal o Contato falar, pelo menos só isso sem aprofundar, sobre a tradição da família na Bíblia. Quer dizer, não, a Bíblia diz que a família não é sacra. A Bíblia, o Antigo Testamento, sim. Mas, quer dizer, a lógica é simples, né? A família é o melhor instrumento de reprodução social que a gente tenha encontrado. Então, se você está no momento de revolução, você é contra a família. Se você está no movimento de conservação, você é a favor da família, porque a família reproduz, é o grande instrumento de reprodução. Então, é claro que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito fundamentalmente quando os judeus saíram da catividade em Babilônia, e foi escrito justamente para que o judaísmo não se perdesse. Então, é um movimento fortemente conservador. A história, você vai respeitar o pai, a mãe, caramba, é importantíssima, porque é preciso que a família garanta que os filhos de judeus sejam judeus. O cristianismo, quando aparece o Cristo, é uma religião totalmente revolucionária. Ele precisa, ao contrário, que as pessoas venham com ele se opondo aos seus próprios pais. Então, o evangelho é contrariamente antifamiliar. Senhor, deixe que eu vá para o enterro do meu pai e depois eu volto. Não, deixa os mortos enterrar os mortos. Vem comigo agora. Isso é, quer dizer, Mateus, Lucas,
todo o Evangelho é ao redor de a escolha individual, você é você, você vai vir comigo. A família, não vou falar que nem tipo Augusto Heleno, foda-se. Bom, então, é isso. Normal, porque é um momento revolucionário. Você tem que convencer os indivíduos e, eventualmente, afastá-los do lugar onde eles tenderiam a reproduzir, não tanto que eu posso conquistar filhos ao cristianismo e numa família pagã, por exemplo. Agora, até aí, tudo bem. Agora, o que acontece, que a Maria acaba de lembrar, né, o que acontece de realmente incrível é que, de repente, isso para mim foi um choque quando eu comecei realmente a pesquisar um pouco esse pedaço da história. Foi um choque porque eu cresci, como a maior parte de nós, todos, cresci na convicção, ilusória e falsa, que os cristãos eram os grandes perseguidos da história. Os grandes perseguidos da história não foram os cristãos, foram os pagãos. O cristianismo entrou em cena com uma vocação missionária, que logo se tornou política, de destruição sistemática da cultura clássica. A machadadas, né? A marteladas nas estátuas. Pensem um pouco, vocês acham que as templos. estátuas gregas e romanas têm rinite alérgica? Por que lhe falta o nariz a todas? Acham que é o quê? Ou os braços? Acham que é o quê? São marteladas. Aquilo foi destruído. Não tem nenhuma razão para que uma estátua de 2000 anos atrás não tenha nariz. Foi uma tremenda, a partir de 330, a partir de Constantino, realmente a perseguição é contra os pagãos. Tem um pequeno intermédio, que é Juliano Apóstata e companhia, mas, grosso modo, os pagãos foram tremendamente perseguidos, e a cultura pagã, o que sobrou, foi um milagre. Que tenha nos chegado algo para ter uma ideia do que era a cultura clássica. Mas a coisa mais importante de todas é que o cristianismo se apresenta com uma vocação exclusivista, que vem desde o Antigo Testamento, né? Você não terá outro Deus fora de mim. O paganismo, desse ponto de vista, é absolutamente tolerante. Eu tenho 40 deuses, e aí, de repente, estou aqui, você aí me diz, olha, eu ontem... rezei pela alma do meu bestil porque estava com gripe, a gripe passou. Tudo bem, eu incorporo o seu bestil, passa a fazer parte da minha quantidade de deuses que eu posso venerar ou para quem eu posso pedir um favor. Os romanos não tinham nenhuma ambição de impor a sua religião a quem que seja. Aliás, ninguém naquela época. Inclusive, era uma estratégia para a formação do império. Quanto mais você tem uma matriz ecumênica, mais você consegue conquistar terras, dominá-las e ficar muito tempo fazendo todo mundo viver junto. Tanto que foi um problema a lógica monoteísta, porque a lógica monoteísta ela é exclusivista, ela é missionária por definição. E aí, missionária, o judaísmo ele vai ser povo eleito. Se ele é povo eleito, ele fica ali, pequeno, quieto no seu canto. Aí a gente tem os dois grandes monoteísmos missionários que fazem a Guerra Santa. Fazem a Guerra Santa cristã e fazem a Jihad islâmica, que estão até hoje brigando. Essa é a discussão, isso é uma estrutura conflitiva, agônica, insolúvel. Vamos ver no que vai dar. Enfim, não estamos assistindo de camarote, porque isso machuca e tem efeitos, e tem ataques, mas, de alguma maneira... Qualquer lógica que pretenda trazer o novo homem, a nova verdade, a nova forma de viver, ela vai ter que fazer destruição daquilo que vinha antes. Então, agora a nossa pergunta é assim: será que a gente está pronto, século XXI, por exemplo, para criar ou deixar alimentar um tipo de civilização onde cada um possa ser o que quiser? Que é a matriz, ironicamente, fundada, em parte, pelo próprio individualismo cristão.
Porque o cristianismo também é fundação desse indivíduo. Larga pai e mãe e vem comigo. Pensa pela sua cabeça. Não é? Então, a história humana, assim, a gente está fazendo uma crítica e está pegando vários pontos, só que é muito complexo. Não dá para a gente simplificar e falar bem daqui e mal daqui, entende? A gente está observando os movimentos pela história das ideias e dos conceitos pelos quais a gente construiu uma ideia de eu, de outro, de masculino, de feminino, de maternidade, de paternidade e de convívio, de relação, né? Para voltar no conceito central aqui de papo. Como é que é a polis? Como é que é um suportar essa diferença tão estranha que é o outro? Inclusive, a mínima diferença dos corpos, que é mínima, né? Porque um outro ponto, para pegar um outro bispo famoso e muito rico ultimamente, está enricando loucamente, falou que filha minha não pensa, né? Não faz faculdade. Não pode, porque não é cabeça. Então, a cabeça de quem é? A cabeça é do homem. Então, ouve bem, o corpo de quem é? Do homem. O gozo de quem é? Do homem. O pensamento de quem é? Do homem. A terra de quem é? Do homem. O voto de quem é? Do homem. Putz, chega uma hora que a gente fala, tá bom, né? Nem vou discutir se vai dar tempo, para voltar na nossa matéria ali da Folha, de tomar o poder, tomar a palavra, tomar a terra, tomar o voto, poder pensar e tentar fazer de alguma forma diferente antes que o mundo exploda, né? Porque agora radicalizei, foi muito feminista. Me deu uma... Tudo que é feminino. Esse aspecto aí agora me deu uma maluquice na cabeça. Será que, de alguma forma, para vocês dois, né, a tecnologia, a robótica, a inteligência artificial vai surgir como essa espécie de novo Deus, criando um novo dogma, um novo paradigma, né, nas relações? Adoro esses temas. E aí ele me chama de Cassandra. Então eu vou ficar quieta, vamos passar a palavra aqui. Eu não eu tô, como é que posso te dizer, ao mesmo tempo cético e, por outro lado, não muito impressionável, porque eu sempre achei que no fim de Blade Runner, se eu fosse Harrison Ford, eu iria embora com o robô, né? Que eu já estava com aquela moça há muito tempo. Imagina. Não vejo. Eu estava. Mas o mais impressionante continua sendo o fato que ele achou um desperdício morrer. Sim. Isso, para mim, é Isso, claro. mais sério do que eu namorar robô. Porque namorar robô... Né? Eu recomendo aquela japonesa, vocês estão acompanhando, né? Love Doll. Os caras são fogo, gente. Silicone, a cabecinha. E assim, tem vários tamanhos, mas 1,5 metro já é grande. O cara vive com a mina, mas aqui, ó, ele janta com ela, toma café com ela, paga a passagem de avião, vai do lado. Gente, olha bem. Vive, às vezes, com várias. E a ideia é ter... várias... mas é várias... Funciona, nenhuma fala. É ótimo. Tá? Porque são vários corpos no armário, mas, às vezes, uma ou duas cabeças só. Então, o cara... Por que eles estão falando que eu não estou entendendo nada, gente? É uma boiada aqui maravilhosa. Que negócio de Helly Dog? O que é isso? Love Doll é a boneca do amor. É assim, é um fenômeno importantíssimo. É uma boneca de sexo, aquela que vende por aí? Ela o rostinho perfeitinho, sim. Ela tem peito e tal, ela tem um buraquinho aqui na todos vagina. Os buraquinhos necessários. Tem buraquinho. E ela tem um material que está cada vez melhor. Daqui a pouco, ou não sei, quântico, né? O mundo é quântico. Bota ali um monte de coisa, faz andar, girar, exalar, feromônio, não sei. Onde a gente vai parar realmente? Foram inventadas em algum momento você já tem que discutir essa questão da robótica levada Essas à não sua são última robôs, potência. essas são... Mas a última potência, na medida até que
que os empregos estão sendo substituídos, as relações humanas estão sendo trocadas por WhatsApp, né? Quem nunca brigou com o WhatsApp, levanta a mão com a namorada. Aí, ó, ninguém levanta a mão. Quer dizer, briga agora por WhatsApp, não precisa encontrar. Sim. Entendeu? Eu acho ótimo isso, porque é cansativo. Eu já escrevi uma vez uma coluna a favor do fim dos relacionamentos por WhatsApp, porque eu acho realmente as últimas conversas as piores. Então, eu acho que se despedir por WhatsApp, acabar um casamento por WhatsApp é um luxo. Um avanço, né? É tipo WhatsApp e bloqueio. Isso é engraçado. Eu tenho uma amiga, é verdade isso, um casal que brigou assim, viveu uns 20 anos junto, mas os últimos 5 brigou diariamente. É claro. E aí um dia o moço perdeu a paciência, falou, chega, fez isso, terminou e bloqueou. E ela me procura e fala assim, mas ele terminou por WhatsApp. Eu falei, mas e aqueles 5 anos que vocês quase davam porrada todo dia dentro de casa? Claro. Não, escuta, isso de qualquer jeito é a realidade que qualquer terapeuta encontra, né? Todo mundo acha, não sei porquê, que os terapeutas receberiam a demanda ansiosa de quem não encontra um parceiro. Na verdade, uma grande parte da demanda é de quem não consegue se separar do parceiro que tem. Porque a inércia, sobretudo masculina, as mulheres sempre têm um saber prático muito mais inteligente e ativo. As mulheres é quem tomam muito frequentemente a iniciativa da separação. Numa história que não tem... Tá, mas eu adorei isso, mas faz a pergunta, por que as pessoas hoje não conseguem se separar? Mas as pessoas nunca conseguiram se separar, não é uma novidade isso. Elas não conseguem porque o homem é bundão, né, Alfonso? Porque a gente está preso numa montagem consciente de gozo que você repete até o fim, chama compulsão à repetição. Não precisa comprar o livro, faz uma análise, sabe o melhor dessa história. Estou brincando, mas é verdade que eu estou falando. Não tem jeito, gente, só tem um jeito de você conseguir se separar daquilo que te faz mal e te tortura. É você saber onde é que está esse encaixezinho perfeito do seu sintoma com o sintoma do outro. 10 anos de análise. Imagina. Só isso. Gente, vamos abrir para a pergunta, que está quase terminando. Eu sempre faço isso, faltando uns 3 minutos. Se o pessoal faz uma pergunta, falei. Tem alguma pergunta, gente? 18, né? Olha lá. Aqui. Tem microfone ou vai o meu mesmo? Desculpa aí, eu não falei antes. Está ali, está descendo o microfone. Opa. Desculpa não ter te avisado antes, fiz de supetão, né? Tem aqui a direita total. Então, vamos uma mulher e um homem, beleza? Falando isso, só por curiosidade, quantas mulheres tem aqui? Levanta a mão. Não vou contar, não. Quantos homens tem? Quantos homens? Tá igual, muito legal. Boa noite, como é que você chama? Eu sou Raquel. Eu quero dizer que é uma alegria enorme estar ouvindo o Caligares pessoalmente, um prazer conhecer você, Maria, e agradecer a você também, tão legal conversar aqui. Eu queria que, se fosse possível, que vocês explorassem um pouco o fator maternidade. Inclusive, na narrativa cristã, eu ouvi isso de uma mulher com uma certa influência no meio, né, muito androcêntrico, que é o meio eclesiástico, que, na concepção do Cristo, não teve participação masculina, ainda que se atribua a masculinidade a Deus. Não é? E é engraçado como que, aí vocês já falaram sobre isso, mas não haveria a necessidade de suprimir o poder inerente à maternidade, essa potência reprodutora criativa que há na mulher. É um dado biológico, né? É um dado biológico, enfim. E como é que isso, então, isso é vertido em cultura? Ou será que, antropologicamente, não há, então, uma determinada competição entre homens e mulheres? Esses outros modelos que houve, né, de organizações sociais em que havia um poder na mulher, esse poder não deriva, de alguma maneira, da maternidade? E o cristianismo, até na própria sacralização de Maria, não tenta suprimir isso, encapsulando a sua maternidade, né, e mantendo-a virgem. Essa é a minha questão. Zero tempo aí, vamos começar de novo. Mais 1 hora.
Sabe o que é muito interessante? Que fica como hipótese aqui rápida, que a gente não tem 1 hora, tem 2 minutos, mas assim, eu acho a cultura muito curiosa. Parece a gente mesmo com os nossos sintomas individuais. Aparece aqui a ponta do iceberg e quase sempre você pode se interrogar o que a gente oculta. E o ocultamento é quase a inversão do que aparece, né? Porque o que aparece hoje na clínica, sobretudo? Várias mulheres entre 30 e 40 anos que falam: será que eu vou ser mãe? Será que eu não vou ser? Será que eu vou ser mãe solteira? Será que eu vou ser mãe independente? Eu vou fazer uma produção independente? O homem pode fazer essa pergunta? Poderia, idealmente, mas é muito raro. Então, o que a gente está vendo agora, século XXI, sem sombra de dúvida? Corpos com essa potência criativa e geradora e banco de sêmen. Nunca foi tão fácil. Você tem banco. Gente, eu vou repetir. Banco de semente. Você tem banco de semente de soja, você tem banco de semente de maçã modificada e banco de semente humana, porque a mulher não precisa do homem para nada. E talvez tenha precisado muito pouco. Só que aí a gente fez o quê? A gente construiu uma narrativa louca, delirante, gigantesca para falar: você não é ninguém sem nós. Não é isso, gente? Acorda, galera. Vamos. Oi. Sabe quando você tem que dar um tapa assim para acordar? Tem que escrever um livro do Coisa do Menino, né? Posso contar? Daniela, posso contar? A gente está escrevendo. Na verdade, a gente já fez a primeira parte, agora a gente está esperando para... Eu sou cínico, porque a Daniela me contou no início. Mas então, muita coisa que a gente está falando agora, que não está no livro, que a gente está evoluindo, é porque a gente já está preparando coisa de menino, porque é impossível você pensar profundamente masculino sem ver o efeito da mulher, e assim, é uma dialética, né? Estamos juntos, um está conversando com o outro, no melhor cenário está conversando. Agora, só uma coisa, que esse esquema, completamente parentético e erudito, mas digo, esse esquema de que a primeira criação, especificamente de um menino, seria só com mulheres, é um esquema bem clássico. Acontece com Aquiles, acontece com Alexandre o Grande, com Aquiles na mitologia, com Alexandre o Grande na história dele. O que acontece com Cristo não é diferente. Você tem um momento em que, finalmente, por exemplo, Cristo é apresentado ao templo, Alexandre é levado para a academia, no sentido para treinar o seu corpo. São tipo 6, 7 anos, durante os quais a educação seria inteiramente feminina. Agora, Maria, a outra. Minha xará, né? Xará. Ela era e faz uma figura relativamente apagada no Evangelho, relativamente, aí teria bastante para discutir. Mas, por exemplo, a mãe de Alexandre o Grande já era outra história, se chamava Olímpia, né? Ela tinha uma visão, tinha que ter, né, para que aquilo, aos 30 anos, tivesse conquistado um universo que ia bem além do que a gente imaginava que existisse. Precisava que a mãe realmente apostasse firme, né? Cuidado com o desejo materno, hein? Isso. Vamos aqui à pergunta da frente, por favor. Ali, ó. Boa noite, como é que você chama? Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe. Eu queria perguntar, que não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Quando você falou, e a Maria falou sobre o avanço da tecnologia, e focou sobre as bonecas sexuais, e aí me veio um pensamento que, assim, é interessante essa coisa de que a gente está cada vez mais com, talvez não de todas as maneiras, mas boa parte delas, as tecnologias elas estão tentando reproduzir a realidade com mais fidelidade. Então, eu pensei, quando ela falou da boneca, né, ele leva para cá, para lá, tudo mais, como se fosse uma pessoa, e aí depois o mundo é quântico, então você coloca hormônios e não sei o que lá, reproduzindo então o cheiro que uma pessoa teria.
E aí eu pensei nos videogames, que os videogames também reproduzem várias narrativas, e as narrativas cada vez mais com os gráficos e aquela realidade imersa. Então é curioso como a tecnologia, ela, na verdade, ela não avança, assim, ela avança, mas ela não, esse distanciamento ele não é tanto, ele é muito menor do que a gente acha, né? Na verdade, a gente tentando encontrar essa nova conexão com a realidade que é difícil ter, na verdade, com ela mesma, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, o que vocês pensam sobre essa tentativa de se reconectar com o real, de se reconectar. Essa semelhança, na verdade. Essa semelhança que é curiosa, né? Porque o real já está ali, né? Já está ali, mas dá medo, né? Então, talvez a gente consiga até ter relação com uma mulher e com uma boneca que eu coloco ela para sentar, coloco ela para dormir, porque, para ampliar um pouco a nossa conversa aqui, quando a gente fala coisa de menina e coisa de menino, a gente está falando no bom e velho embate eu-outro. Não é? É subjetividade e alteridade. Dá muito medo o outro. Não é isso? O inferno são os outros. O paraíso também, né? Tem até um livro que é isso. Então, o outro pode me surpreender. Eu estou aqui conversando. Ele fala, tá ótimo, você está ótima. Ele pode ficar bravo e me largar, me cancelar. Pode me dar um murro, pode me dar um tapa, pode falar eu te amo, pode me largar no altar. Já pensou isso? Então, eu sou tão vulnerável na mão do outro. Eu sou vulnerável na mão do outro, eu sou vulnerável com o meu próprio corpo, porque imagina, ele vai vibrar, ele vai ficar de pau duro, vai ficar afim, excitado, broxar, por uma coisa que está fora de mim. Fico louco. Né? Fico louco e tento demonizar o outro, idolatrar o outro, controlar. Acho que vai chegar um tempo que a gente vai fazer assim, ó, cada um, que é uma matriz orgânica, semi-orgânica, né? Porque o humano acabou e ele está pós-orgânico, está transhumano e toda essa discussão, que a gente não vai entrar muito, é um quinto livro, fica a dica para a Daniela. Mas aí, talvez, hipótese, aí vire uma subjetividade com um restinho humano, um restinho orgânico, com todo um arsenal biotecnológico também, que ele tem vários maquinários, vários robôs e tal. A gente já está se preparando para isso. Quando eu vejo essa história fake news, eu falo, o amor do homem para o imaginário, né? Como é possível, gente? O mundo está aí, tão complexo, tão interessante de eu pesquisar, e eu realmente fico consumindo um monte de lixo para me falar o que seria o mundo. Lixo paranoide. Lixo, como vai ser o terceiro Reich, como vai ser o Brasil do futuro, agora que a gente está no caminho certo. Enfim, eu admiro a conexão delirante. Então, estamos ali. Daqui a 100 anos é cada pedacinho com a sua bolha cósmica. Ô, Contardo, pegando o gancho da Maria com relação a corpo e tudo, eu senti que ela falou muito sobre a questão do medo, né? Hoje, qual seria o maior medo contemporâneo que se interpreta e que você vê nas pessoas? O medo já determinou tantas revoluções, né? Não, claro, certo. Na vida das pessoas, né? O medo, ainda por cima, é considerado pelos evolucionistas, pelos psicólogos, pelos nossos colegas evolucionistas, é considerado uma coisa de grande utilidade, porque fez que a gente se jogasse no chão e se escondesse quando chegava o tiranossauro, né? Então, que nunca coexistiu com o homem, mas, enfim, no cinema, sim. Então, a gente tem razão de se esconder se ele chegar. Bom, escuta, não sei te dizer. Acho que existem uma série de medos que não me... não sei se eu sei responder sobre qual é o medo do momento, porque existe uma série de medos que fazem parte da nossa cultura contemporânea. Um deles é o medo, por exemplo, do fim do nosso mundo, né? O medo da catástrofe ecológica. Isso é uma coisa que toca especialmente os homens, o lado obsessivo dos homens, né? Porque para os homens a ideia de que pouco importa que seja daqui 5 gerações e que naquela altura eu seja alguns grãos de poeira voando no vento em cima do Adriático, mas
tanto faz a ideia de que aquilo termine, que não tenha continuidade essa história, é muito mais angustiante do que para a média das mulheres, para quem é muito mais inquietante pensar que elas e, eventualmente, seus filhos não estejam mais aí. Mas, bom... Porque o que está acontecendo, na minha opinião, é que o medo é determinante, principalmente do ponto de vista social, dando uma sequência ao seu pensamento. Por exemplo, a questão do coronavírus hoje. Né? Por mais que seja uma gripe, né? Vamos dizer isso, é uma gripe que ainda não tem vacina, só isso. Sim. E olha o que está conseguindo transformar a nossa sociedade. Sim, não, isso provavelmente é parcialmente, ao menos, manovrado, né? Bom, é o que a gente imagina. Eu, no meu voo de Wuhan com escala em Milão, para chegar aqui hoje... Pronto, acabou com a nossa sessão de autógrafos, gente. Olha Ninguém isso. mais sai. Telefona para as autoridades, todo mundo em quarentena de 14 dias. Por sinal, quarentena, historicamente, é de 40. Quarentena. A porra do vírus até mudou o número, a quarentena de 14 dias. Então, mas é verdade. De fato, a gente fez isso no elevador do Copan outro dia. A gente estava descendo no elevador do Copan e entraram duas moças que imediatamente colocaram máscaras no rosto. Aí eu perguntei para ela, eu disse, como é que era em Milão? Estava bem? Só para propagar o medo, mas não ouvi. Chama aquele negocinho que as coisas... Agora, uma coisa eu queria dizer. Pirocoque, sei lá o quê. Em linha geral, eu tenho uma tremenda confiança nas mulheres. Não todas, por exemplo, eu não tenho nenhuma confiança em Damares. Mas, fora isso, eu tenho confiança, uma tremenda confiança nas mulheres. Primeiro porque acho que enfim, o feminismo é o fenômeno político mais interessante dos últimos 50 anos, isso não tem dúvida. É o fenômeno político mais interessante do mundo contemporâneo. Se tem uma coisa da qual nós podemos esperar algum tipo de mudança para melhor, é efetivamente o movimento feminista, com altos e baixos e pontas com as quais a gente pode discordar radicalmente, pontas malucas, como sempre tem, mas isso acho que realmente é o fenômeno mais significativo do século. A outra coisa desses últimos 50 anos, a outra coisa que vai na mesma direção é que as mulheres têm um saber prático que os homens realmente não têm. Ao contrário do que pensaria o senso comum, né? É exatamente que, aliás, é algo que a gente está desenvolvendo no novo livro. Os homens... Não, é verdade, sério, é verdade. O protótipo do homem é Dom Quixote. O homem é um cara que passa a vida lutando com moinhos de vento, mesmo que não mora em Porto Alegre, para quem conhece o bairro. Mas a mulher não, a mulher pode se dar mal, escolher um amante chato e não saber mais o que fazer com ele, ou então não achar ninguém no mercado, tudo bem, mas ela não vai imaginar que o poste da esquina é um príncipe. Não, isso é o homem que imagina isso. O homem se lança em valores absolutamente ridículos, sabe? Eu recebo de vez em quando e-mails de resposta, não dá para dizer resposta porque não tem nada a ver com a coluna que eu escrevi, então e-mails que tem como pretexto a coluna que eu escrevi, do tipo, eu não concordo, não se sabe com o quê, porque em geral também eu não emito opiniões, eu digo, eu não concordo porque eu sou patriota. Para mim, patriota, sabe, no amor, o primeiro passo do amor é a vontade de conhecer o outro. Para mim, você me diz, quem é um grande patriota hoje? Lilian Schwartz, Rui Castro, Elio Gaspari, são pessoas que estudam a história do país há décadas, que seja a história da música, como Rui Castro, ou o que é o Brasil. Isso é o amor, é amar alguém. Senão, como se diz em italiano, uma stronzata, é aquela coisa,
eu te amo. Pelo amor de Deus, me ama por quê? Não. Fala um pouco mais concretamente. Sabe? Então, isso, primeiro ponto. Segundo, quando vejo, voltando à página com a qual começamos, aquela página das mulheres, porque essas são pessoas completamente dedicadas ao seu país, aos seus diferentes países, à Europa, da qual esses países fazem parte, mas que não tem posições estupidamente abstratas. A ministra da Defesa da Áustria, que é um país ainda por cima com um puta partido de extrema-direita, é uma menina que chegou refugiada da Bósnia aos 10 anos. Isso é amor concreto. Isso não é aquela eu sou austríaco. Que caso quer dizer eu sou austríaco? Nada. Quer dizer o quê? Que você nasceu aí, grande coisa. Sabe? Parece aquele cara que dizia eu sou médico porque nasci num hospital. Obrigado. Bem, gente, vamos encerrando. Agradeço a presença de todos. Maria, Contardo. Então, todos podiam convidá-los lá para o Coisa de Menino, concordam? Que é o próximo. Todos convidadíssimos. Dani, fechou? Cadê a Dani? Setembro de 2020. Aqui à toa, hein? Que ridículo. É uma página do, talvez, a parte mundo da Folha, de domingo, e era assim, uma página inteira e tinha fotos e pequenas biografias das novas líderes mulheres da União Europeia, talvez umas 10, 5 em cada lado e depois um texto no meio. Era bem interessante. Muitíssimo obrigado. Vamos para os autógrafos. Boa noite.